Bom, nós vamos falar agora sobre prospecção para startups. Como assim prospecção para startups? Como que a gente pode prospectar novos clientes se tratando de uma startup, né? Como que uma startup ela pode estar correndo atrás, buscando novos clientes aí? Primeira coisa é entender quem é o cliente ideal da sua startup, a sua persona. Então você vai identificar que existe o cliente ideal e existe os clientes que são semelhantes ao cliente ideal. Então, por exemplo, se eu quero vender para um contador, eu preciso saber a idade desse contador, tempo de experiência, cidade que esse contador está, para qual região que eu quero vender. Se eu for vender para o Brasil inteiro, né? Quais são as principais cidades que eu quero alcançar? Por que é importante a gente saber a cidade? Para você direcionar melhor o seu tráfego. Tempo de experiência. Por que é importante eu conhecer o tempo de experiência que aquela pessoa tem na função como contador? Para que eu possa vender para ela. Se eu for vender um produto que é mais para um contador que está iniciando na carreira, esse produto ele precisa ter necessariamente um preço mais acessível. Por quê? Ele está começando, logo o salário não é tão alto, vamos pensar assim. E precisa também ser bem prático. Por quê? Você vai entregar um conteúdo prático a um preço acessível, você vai entregar uma solução prática a um preço acessível para um contador que ele está iniciando na carreira. Se for um contador mais experiente, por exemplo, esse contador, ele já conhece, ele já tem experiência, ele já passou por diversos problemas na rotina dele, então ele vai buscar um produto de valor mais elevado, pois ele tem uma dor mais forte. Então você precisa entender se a sua solução ela vai resolver o problema desse contador, desse profissional mais experiente, ou se ela vai resolver o problema do profissional que está iniciando na carreira. Esse é o primeiro ponto para que você possa prospectar clientes. E aqui, referente à idade, é para que você possa segmentar melhor o público quando você for dar sequência no seu funil de venda. Quando a gente segmenta por idade, a nossa comunicação ela tem que ser direcionada de acordo com a idade, a linguagem que esse lead já fala. Então, se a gente for fazer uma análise aqui mais rápida, mais fria, é muito comum a gente encontrar pessoas entre 22 e 34 anos que têm um certo nível de linguagem, uma forma de comunicar, uma forma de receber mensagem, de ler mensagem, de responder mensagens, e que é diferente de uma pessoa que tem mais de 35 anos, ou de uma outra pessoa que tem mais de 45 anos. Existem comportamentos diferentes de acordo com o nível de idade do seu lead. Então você precisa segmentar o público, olhando para a idade que esse público tem, para a idade do cliente que você quer prospectar, para que você consiga adaptar a linguagem do seu conteúdo para esse cliente. Esse cliente entre 22 e 34 anos, ele tem mais acesso à tecnologia, vamos dizer assim, ele está mais aberto a uma comunicação mais interativa. O com mais de 45 pode ser que ele não tenha tanta abertura para algo tão interativo, para uma comunicação tão interativa. Talvez ele não vá aceitar de uma maneira muito tranquila uma abordagem fria que você vai fazer com ele, seja no LinkedIn, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja por ligação, e-mail. Esse cliente aqui talvez já esteja mais aberto a aceitar essa abordagem. Então você segmenta por esses 3 pontos aqui. Entendendo esses 3 pontos aqui, encontrando o seu cliente ideal, você vai encontrar também clientes semelhantes. Às vezes o seu cliente ideal, ele mora num grande centro, ele tem no máximo 5 anos de experiência na função, e ele tem menos de 30 anos, por exemplo, tem 28 anos. Porém, você vai encontrar também pessoas semelhantes a esse cliente ideal. Então, quando você identifica o seu cliente ideal, você vai converter toda a sua comunicação para alcançar esse cliente ideal e, consequentemente, você vai alcançar também os semelhantes desse cliente ideal. Uma vez que a gente encontrou e definiu o nosso cliente ideal, a gente vai conhecer as ferramentas de prospecção. Então aqui a gente tem 2 ferramentas que você pode estar trabalhando.
para estar prospectando esses clientes. A primeira é o Apollo.io, que é uma ferramenta muito simples de utilizar. Você basicamente vai preencher esses formulários aqui, né? Por exemplo, você quer alcançar uma pessoa que trabalha em determinada função, vamos pegar um exemplo aqui de um contador. Você vai inserir o cargo dessa pessoa e ele vai trazer aqui para você quais pessoas que se encaixam nessa seleção. E aqui você consegue ir fazendo um filtro muito melhor do que apenas pesquisar por cargo. Observa aqui a quantidade de pessoas que ele encontrou. Para a gente prospectar todas essas pessoas aqui, a gente vai demorar muito tempo, você não vai ter uma assertividade muito alta. Por quê? O seu topo de funil ele está muito aberto. Então a gente pode vir aqui e colocando outras informações. Qual cidade você deseja prospectar? Esse cliente ele está onde? Essa pessoa que você quer estar fazendo negócio, ele está em que estado? Vamos colocar aqui, por exemplo, Rio de Janeiro. Vamos selecionar aqui Rio de Janeiro. Esse volume aqui já diminuiu para 2.094 pessoas. Você pode buscar aqui também pelo tamanho da empresa que esse cliente trabalha. Então, por exemplo, se esse cliente trabalha numa empresa, né, que possui apenas 10 funcionários, de 1 a 10 funcionários, você pode marcar aqui. Talvez o perfil de profissional que você queira prospectar, ele vai trabalhar numa empresa que seja acima de 500 funcionários. Então você pode selecionar aqui. Você quer comunicar para contador de empresas que têm acima de 500 funcionários. Então você vai encontrar esse público aqui. Uma vez que você encontrou esse público e você utiliza essa ferramenta, você vai selecionar essa coluna e você vai exportar essa lista. Uma vez que você exporta essa lista, você vai ter acesso a telefone, e-mail e dados que estão disponíveis, que foram disponibilizados pelo próprio usuário. Isso quando ele insere lá na rede social dele, quando ele preenche algum formulário, quando ele coloca dados dentro do CNPJ ou algo nesse sentido. Então aqui você vai ter acesso aos dados desses contadores aqui, de acordo com a segmentação que você fez. A partir daqui, você precisa começar a prospectar. Essa prospecção ela pode ser uma prospecção automatizada ou pode ser uma prospecção manual. Mas, de qualquer forma, você precisa prospectar. Por quê? Quando você está começando a sua empresa, quando você quer aumentar o volume de vendas, você tem que fazer prospecção. Não tem como. Outra ferramenta para você poder utilizar na sua rotina também é o Phantom Buster. É uma ferramenta muito útil para o LinkedIn. Então você consegue aqui fazer uma prospecção de leads, tá, diretamente do LinkedIn. Tem uma série de formas de você captar leads vindo do LinkedIn. Então essa ferramenta aqui ela tem um custo mensal, assim como o Phantom Buster. Ela tem a questão do gratuito, né? Mas você não consegue um volume elevado de pessoas no gratuito, ela possui um custo mensal, mas utilizando o plano gratuito, você vai ter ali uma experiência bem positiva de como que essa ferramenta é poderosa. Fora isso, fora o LinkedIn, você consegue pesquisar e prospectar pessoas em outras fontes também, outras redes sociais, como o Google, o Instagram. Você consegue conectar com Facebook, Twitter, YouTube. Para quem trabalha com desenvolvimento, você tem aqui a opção também do GitHub. Enfim, são ferramentas para você estar fazendo, criando a sua lista de clientes e fazendo a sua prospecção. Porém, essas ferramentas elas possuem um preço, né? O Apollo.io custa $49, ou na cotação de hoje, né, R$ 279 por mês. A Phantom Buster custa $69, ou R$ 393 por mês, olhando a cotação do dólar hoje. Para que você tenha escala nesse processo, você não pode ficar apenas na prospecção manual. Quando esse lead acessar o seu site, quando esse lead acessar a sua rede social, quando ele quiser conhecer mais você, você já precisa ter pronto um conteúdo personalizado para suprir a sede de conhecimento, a curiosidade daquele lead que você prospectou. Porque como que funciona a prospecção? Você vai mandar uma mensagem para o lead ele vai receber a sua mensagem, ele pode interagir, como não pode interagir. Se ele interagiu, significa que ele tem um interesse, ele precisa resolver aquele problema. A partir desse momento, o lead ele entra na jornada interna de compra dele. Ou seja, ele quer saber quem é a sua empresa, o que você fala, de onde você fala, onde que você está, quem já é seu cliente, se você já tem feedbacks, se os feedbacks são verdadeiros,
Hoje em dia não basta apenas ter feedback. Você vai no Google Meu Negócio, tem lá 60, 80, 100 feedbacks. Mas quantos desses feedbacks são verdadeiros? O lead ele precisa sentir confiança nisso. E na medida que o lead te conhece e se interessa pela sua solução, ele começa a fazer essas análises internamente. Isso faz parte da jornada de compra dele. Para que você possa tranquilizar o lead, você precisa ter um conteúdo personalizado de acordo com a persona que você vai estar prospectando. Então, se você procura falar com uma persona que tem menos tempo de experiência, que está iniciando a carreira, o seu conteúdo ele precisa mostrar para essa persona, e aqui você vai mostrar quem já aplicou a sua solução e o resultado que elas alcançaram. Dessa forma, você comunica com a pessoa que está iniciando na carreira, considerando que essa pessoa com menos experiência é a sua persona, é o seu cliente ideal. Quando essa pessoa entrar no seu Instagram, ele vai querer aprender gratuitamente. Quando essa pessoa entrar no seu site, ele quer sentir confiança por estar no seu site. Quando essa pessoa baixar um e-book ou algo do tipo, ele quer usar seu e-book. Ou seja, ele não quer apenas baixar o conteúdo e esse conteúdo não ter utilidade para ele. Ele quer baixar um conteúdo que ele vai poder aplicar o conteúdo daquele e-book na rotina dele. Então, se você entregou um e-book e esse e-book já gerou resultado, se ele entrou no seu site e sentiu confiança, se ele acessa suas redes sociais e está sempre aprendendo algo, em algum momento esse lead ele vai realizar a compra com você. Por quê? Você prospectou esse lead, você já fez o primeiro contato, o lead sentiu interesse na sua solução, se ele sentiu interesse na sua solução, ele vai iniciar a própria jornada de compra interna. Essa jornada de compra ela vai passar por algumas dessas etapas aqui. Na medida que a experiência dele é positiva em cada etapa que esse lead está passando, maior a chance de você concretizar a venda. Então você precisa garantir que essa experiência seja positiva em cada etapa. Mas o trabalho não para aí. O lead ele pode entrar na sua rede, ele pode estar aprendendo, ele pode estar sentindo confiança no seu site, ele pode ter baixado o e-book, porém você precisa continuar o contato com esse lead. E essa no contato, ela pode ser através de torpedo de voz, você ligar para o lead de tempos em tempos, para estar lembrando, para estar convidando ele para algum treinamento gratuito, para estar convidando ele para uma reunião, para ele conhecer a sua ferramenta. Você tem que estar falando com esse lead via grupo WhatsApp, mensagem direto no WhatsApp do lead. Ele já entendeu que você pode resolver o problema dele, você já passou confiança para esse lead. Agora você tem que continuar nutrindo essa confiança. Você não tem que aparecer uma vez e sumir. Você tem que aparecer semanalmente, diariamente, para que esse lead possa criar um relacionamento com você. Para que você possa aparecer de forma estratégica para o lead, para que você possa criar conteúdo de maneira estratégica, que o lead vá sentir confiança, que ele vai ali transitar pelo seu funil, você precisa fazer tudo isso de forma automática. Manualmente você não consegue garantir uma boa relação com o seu lead, uma boa nutrição com o seu lead. Então, se você ainda não tem uma ferramenta que ela vai cuidar de todo esse processo para você de maneira automática, é importante que você corra atrás de uma ferramenta que vai cuidar de toda a sua máquina de vendas de forma automática. Você pode até fazer a prospecção de maneira manual, mas depois você precisa criar o conteúdo, precisa criar e-books, criar landing pages, criar imagens, atualizar Instagram, YouTube, TikTok e outras redes sociais. Você precisa também criar as automações para ligar para o seu lead, para convidar seu lead. Você precisa criar as automações para alimentar os grupos de WhatsApp que o seu lead está. Precisa criar automações para mandar mensagem para o seu lead. Tudo isso daqui gera um custo. E esse custo, às vezes, ele pode passar aí, se a gente for somar, se a gente for olhar apenas ferramentas que a gente viu aqui, uma ferramenta custa R$ 393, se a gente for analisar. Se for pegar a ferramenta mais barata, ela custa R$ 279. Você vai precisar de uma equipe para estar desenvolvendo isso daqui. Então, o salário de uma pessoa CLT para estar desenvolvendo o conteúdo vai ser aproximadamente aí, ou se você contratar um social media, você vai estar investindo em aproximadamente R$ 2.000 por mês por baixo.
Você vai precisar de ferramentas que vai fazer a ligação para o lead, vai mandar mensagem, ferramentas com essa funcionalidade, para um volume aí de 5.000 leads, essa ferramenta vai estar custando aproximadamente R$ 900, R$ 500, dependendo da ferramenta. E dificilmente você encontra uma ferramenta que faz tudo isso daqui que a gente está mostrando. Se você assistiu a gente até agora, você já entendeu que, de fato, a sua empresa precisa de todas essas etapas aqui. Você sabe que isso aqui não é nenhum luxo, isso aqui é o básico que uma empresa precisa para estar operando e para estar realizando vendas. Fazer manualmente não vai te dar escala, você não vai conseguir escalar. Você precisa fazer isso de uma forma automática. Por isso estamos criando a TSM, a Total Sales Machine, ou seja, a máquina de vendas total. Essa plataforma ainda está em construção. Essa plataforma a gente vai ter diversas funcionalidades integradas dentro dela, ok? E o melhor de tudo, a gente vai deixar a parte da prospecção, nutrição, todo o trabalho chato que você precisaria fazer ou contratar pessoas para fazer, essa plataforma vai estar fazendo para você. E o melhor, você não vai precisar operar essa plataforma, nós vamos operar ela para você. Se você tem interesse em receber o acesso a essa plataforma, o acesso de membro fundador dessa plataforma, na descrição do vídeo aqui embaixo vai ter o link do grupo, onde assim que essa plataforma estiver finalizada, nós vamos estar liberando o acesso de membro fundador na TSM. Nessa plataforma, construir todo o seu processo de vendas de forma automática. E o melhor de tudo, nós vamos construir para você. Você vai se preocupar unicamente em vender. Nós vamos cuidar do conteúdo, estratégia de conteúdo, postagem de conteúdo. Nós vamos cuidar da parte de estratégia de funil de vendas, funil de conteúdo. Vamos cuidar também da parte de identificação de oportunidades do seu negócio. Vamos estar trabalhando com automações, automação de LinkedIn, automação de WhatsApp, Telegram, torpedo de voz, e-mail, SMS. Vamos gerar campanhas, tá, de tráfego pago no Meta, no Google, TikTok Ads, Pinterest Ads. E temos aqui várias ferramentas que vão estar disponíveis para vocês também utilizar na sua rotina. Ao invés de você ficar pagando um monte de inteligência artificial, você também vai ter acesso a essas ferramentas aqui. E o melhor de tudo, pessoal, nós vamos operar a máquina para vocês, tá? Você não vai precisar nem aprender a operar essa máquina. Nós vamos estar operando essa máquina para você. Se você se interessou e assistiu até aqui, clique no link que está aqui embaixo, entra no grupo de membros fundadores da TSM, pois lá nesse grupo nós vamos estar liberando como você vai ter acesso a essa plataforma, ok? E outro ponto, turma, se você deseja que a gente faça um vídeo sobre como prospectar clientes, coloca aqui embaixo o segmento que você trabalha, ok? Que a gente vai criar também esse funil, obviamente é um funil mais simples, tá? De como você pode estar prospectando clientes para o seu segmento também. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até a próxima aula, turma. Valeu!